Hora de Aventura é uma das séries de maior sucesso do Cartoon Network nos últimos anos. O desenho, com um visual simples e infantilizado, possui histórias densas, e com uma temática muito mais adulta do que parece. Hora de Aventura começou como um desenho animado voltado para o público infanto-juvenil, e cresceu rapidamente até virar uma das séries mais longevas e amadas da Cartoon Network. O jovem humano Finn e seu fiel amigo cão, Jake, levaram os fãs a uma aventura repleta de diversão, mistérios e horrores. Dito isso, reunimos fatos e curiosidades sobre Hora de Aventura, o último vai te surpreender. Então, já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo. 1. Mundo pós-apocalíptico. Já na primeira temporada, os internautas fãs da série gritavam por todos os cantos que havia algo errado no mundo de Wu. Por detrás de toda aquela inocência que é apresentada no desenho, existe uma história obscura que poucos conseguiram detectar antes da segunda temporada, suspeita que foi confirmada na quarta temporada definitivamente, e que muitos duvidaram. O mundo de Wu era de fato a Terra. E pior, é o planeta Terra, 1 milênio depois do fim da humanidade. Mas a bizarrice não para por aí, esse foi apenas um dos mistérios revelados de Hora de Aventura. Nem todos foram descobertos. 2. Um mundo de mutantes. Em Hora de Aventura nada é o que parece ser, mas você provavelmente vai demorar para perceber isso se começar a assistir hoje, a não ser que assista uma temporada inteira. Durante a primeira temporada, pipocavam na internet histórias sobre os habitantes de Uu serem mutantes. Por se tratar de boatos, logicamente, todo mundo duvidou. E boa parte manteve essa posição, até o episódio em que Marceline fala sobre o seu passado. Ficou claro que, sem sombra de dúvidas, quase todos os habitantes de Wu são mutantes ou descendentes de mutantes. Marceline conta a história de como Simon se transforma em Rei Gelado, e em certo momento da história, embora em nenhum momento seja explicado isso, mostra o mundo em uma fase caótica após o apocalipse, onde tudo parece sofrer danos e intensa transformação. A vida parece difícil para os protagonistas, e de uma hora para outra, os mesmos são atacados por seres deformados que tentam matar Marceline e Simon, forçando-o a utilizar a coroa mágica que o deixa maluco. Os seres deformados que atacam Simon e Marceline, notavelmente parecem estar sofrendo alguma transformação muito intensa, assim como tudo que está no cenário ao seu redor. Por exemplo, em uma breve cena vimos um caminhão de doces tombado, e em uma cena posterior uma gosma de goma de mascar ganhar feições humanas. Essa foi a confirmação que todos precisavam. Realmente o mundo de Wu é habitado por mutantes. 3. A Guerra do Cogumelo. Hora de Aventura é o Dark Souls dos desenhos. Quem jogou Dark Souls sabe como funciona as informações lançadas ao player durante o game. A história é explicada através de diálogos e associações com as anotações e mensagens que você encontra pelo caminho. É extremamente difícil saber a história por completo, pois exige muito tempo e muito raciocínio em cima do que é transmitido, coisa que geralmente os jogos de videogame atuais não obrigam os players a fazerem. A complexidade é tanta que nem todas as questões levantadas pelo jogo ainda foram respondidas. Hora de Aventura segue a mesma linha. A Guerra do Cogumelo é um desses itens que ficaram totalmente implícitos durante a trajetória do desenho. Através de alguns diálogos entre os personagens, descobrimos que em algum momento da história de Wu, houve uma guerra que transformou esse mundo, chamada Guerra do Cogumelo. Também vimos em algumas cenas que o mundo de Wu tem uma cratera enorme em um dos seus polos. E é isso, nada de explicações, até a quarta temporada quando deixaram mais claro. A ideia transmitida é muito semelhante àquela já disposta em muitos enredos pós-apocalípticos, depois de muito tempo do fim de uma era. E com o início de outra, as informações e significados se perdem, e as interpretações ficam errôneas. A Guerra dos Cogumelos ganhou esse nome porque a história falava de cogumelos gigantes destruidores que certamente, aos habitantes atuais de Uu, eram mesmo cogumelos. Entretanto, basta pensar um pouco para entender que isso é uma referência às bombas atômicas. Vimos em um dos vídeos de Simon que foi uma guerra mundial, e que o clima mudou depois que a destruição começou. Vimos também que a bomba que o Fim Alternativo libera é a responsável pela mutação e pela destruição da humanidade, e que ela é uma mistura de tecnologia com magia negra. 4. Fim é daltônico. No episódio Fome de Vermelho, podemos ver que Finn encontra uma esmeralda, que é verde, e diz que sua cor é vermelha. Isso se dá por conta da condição de deuteranopia que o personagem possui, o que faz ele confundir tons de verde com tons de vermelho. 5. O Lich. O Lich é um dos personagens mais enigmáticos da história.
Ele apareceu no episódio 24 da segunda temporada, Mortal Folly, embora sua primeira aparição ocorreu no episódio Herói dele, como Rei Lagarto, e desde então, não para de infernizar a vida dos heróis. No desenho ele foi encontrado paralisado em âmbar. Sabemos que foi Billy que o derrotou, e que o seu propósito é acabar com toda a vida existente. 6. Princesa Jujuba. Assim como Marceline, imaginamos que a Princesa Jujuba está presente no mundo de UU, ou Terra, desde antes da Guerra dos Cogumelos. Não sabemos qual é a sua origem, porém, a história deixa nas entrelinhas que Jujuba era, e ainda é, uma cientista, responsável pela criação do Reino Doce, e por criar boa parte das criaturas que nele reside. Há uma maldade que poucos notaram em Jujuba, muitos dizem que ela é a gosma de goma de mascar que ajuda Simon e Marceline a se livrar dos mutantes, já que sabemos que ela é feita de doce. Ela é fria e várias vezes executa seus experimentos sem qualquer remorso ou preocupação com as consequências dos seus atos. Uma prova disso é a criação de Lemon-Grab, um ser que foi criado por Jujuba para ser sádico, e permitir com que ela pudesse estudar essa faceta do comportamento. 7. Lemon-Grab. Apesar de engraçado, Lemon-Grab certamente não deveria ser um personagem para um desenho destinado ao público jovem, em especial, às crianças menores de 9 anos. Ele demonstra um comportamento sádico, sente prazer em torturar, é canibal e demonstra ser completamente insano e instável. Lemon-Grab é puramente mau. Ele foi criado para ser mau. Ele é o oposto da doçura. Seu objetivo é descobrir todo o seu propósito nesse mundo, já que Jujuba o criou diferente de todos, e isso o torna solitário pois não entende o comportamento dos demais. Por fim, fica dominado por um sadismo sem limites e termina completamente louco, observando os outros personagens em seus quartos enquanto dormem. Para estabilizar Lemon-Grab, a princesa Jujuba cria seu clone, com características voltadas para o bem. Isso funciona por certo tempo. Logo, Lemon-Grab fica instável novamente e termina devorando seu clone. 8. Lincoln. Lincoln foi ressuscitado em UU, e boa parte da população da Terra agora habita Marte onde ele é o rei. Lincoln é talvez o ser mais poderoso no quesito magia. No episódio Cristais têm poder, Jake diz, se eu ganhasse 1 centavo cada vez que alguém enlouquece de tanto poder mágico, eu seria Abraham Lincoln. A primeira das suas aparições foi nos quadros na parede da casa de Unson Abadier, pai de Marceline. Sua aparição mais efetiva foi em Filhos de Marte. Nesse episódio Lincoln abdica de sua imortalidade para salvar Jake da 37ª dimensão dos mortos. Aparentemente Lincoln ressurgiu após a criação de UU. Isso porque no episódio Filhos de Marte, Lincoln é o único marciano que se refere a UU como UU. Os demais se referem a UU como Terra. Rebecca Sugar, uma das criadoras do desenho, disse que Lincoln seria uma espécie de Jesus de UU. 9. Crossover com a realidade. Em Filhos de Marte, o presidente Lincoln abre mão de sua vida imortal ao fazer uma troca com a morte para salvar Jake. Então, é possível ouvir um barulho de tiro, fazendo alusão ao motivo de sua morte na vida real. 10. Grob-Grob-Glob-Grod. Essa entidade esquisita é uma divindade que mora em Marte, e que seria para os habitantes de UU, o Deus. Embora saibamos que o Deus real de UU é o Prismo, que reside no centro do multiverso. Globe revela algumas verdades sobre o mundo de UU e principalmente sobre o mágico. Aparentemente, o mágico já foi uma ameaça para Marte, sendo banido para a Terra, assim como Jake já foi uma ameaça para o mundo de UU. 11. Jake. Jake é o cão mágico que acompanha a Finn. Sabemos que Jake é um dos personagens mais poderosos de UU, em especial por alguns diálogos entre personagens, que dizem que Jake já foi uma ameaça para UU na época em que ele não sabia diferenciar o errado do certo. 12. Nascimento anormal de Jake. No episódio O Jardim da Bruxa, Jake tenta lembrar de onde conseguiu seus poderes, para poder recuperá-los. Só que todos descobrem que na realidade, ele nasceu diretamente da cabeça do pai, que foi mordida por uma criatura capaz de mudar de forma. 13. Game of Thrones. No episódio Móveis e Carnes, é possível reconhecer uma bela referência à grande obra Game of Thrones. Quando a princesa Frutinhas anuncia a sentença de morte por ouro derretido, ela está na verdade, fazendo alusão à morte de Viserys Targaryen, o rei pedinte. 14. Os Simpsons. O universo de Simpsons já fez algumas homenagens à Hora de Aventura, pois seu criador, Matt Groening, é um grande fã do trabalho de Ward.
Impulsionado pelo desejo de ver um crossover entre os dois mundos, Matt fez uma paródia de Hora da Aventura na abertura da 28ª temporada de Os Simpsons, onde Bart aparece vestido de Finn, enquanto Homer assume a forma de Jake. Além disso, Jake e Finn têm uma aparição surpresa em outro desenho de Matt, Futurama. Em um episódio de Futurama, Bender encontra os dois heróis algemados em um calabouço. Jake lança a sua pergunta icônica, que horas são? E Bender responde com hora de calar a boca. 15. Fiona e Cake. Fiona e Cake é um universo alternativo de Hora de Aventura, onde o gênero dos personagens são invertidos. A ideia nasceu de um fancomic criado por Natasha Alegre, que faz parte da equipe de animação da série. Fred Seibert adorou a história e a levou até a Cartoon Network para transformá-la em um episódio animado. Segundo Seibert, a estreia de Fiona e Cake foi o episódio de maior audiência na história de Hora de Aventura. Após atingir um público tão grande, elas ganharam sua própria série chamada Hora de Aventura com Fiona e Cake, que está em andamento até hoje. 16. O Enquiridio. O Enquiridio, conhecido como Manual do Herói, é um livro protegido por Maniche, um minotauro. Ele apareceu primeiramente no episódio, O Enquiridio, no qual Finn passa desafios para tê-lo. Ele era um antigo livro com os códigos de conduta, orientações e outras informações úteis para os heróis. Mais tarde, é revelado que o livro tem um grande poder que lhe permite abrir buracos de minhoca entre as dimensões do multiverso. Foi destruído por Finn no episódio, o Lich, a fim de parar o acesso do Lich ao multiverso. O livro foi descoberto na Grécia pelo arqueólogo Simon Petrichou, o Rei Gelado, um pouco antes da Grande Guerra dos Cogumelos, como revelado em um recorte de jornal no episódio Me Lembro de Você. Depois que ele encontrou, ele foi apresentado a um museu. Depois da guerra, o Enquiridio de alguma forma acabou nas mãos de Maniche, o Minotauro. 17. Finn está em coma. Uma teoria intrigante é a de que Finn sofreu um acidente que arrancou seu braço e deixou ele em coma para sempre. Isso, segundo os criadores da conspiração, explicaria o motivo do personagem sempre se regenerar quando perde um braço. 18. Recusado pela Nickelodeon. O criador de Hora de Aventura, Pendleton Ward, inicialmente tentou lançar seu projeto na Nickelodeon, mas foi recusado. Em 2007, ele criou um curta-metragem para o segmento da Nicktoons, Random Cartoons, que foi um sucesso na internet. Ainda assim, a Nickelodeon não tinha interesse em transformar a ideia em uma série completa, recusando-a 5 vezes. Então Ward levou seu projeto a outros canais de animação quando os direitos da Nickelodeon expiraram. Rob Sorcher, o diretor de conteúdo da Cartoon Network, teve interesse em Hora de Aventura, mas seu criador tinha que provar que a série poderia ser tão boa quanto o episódio piloto. 19. Final surpresa. O final de Hora de Aventura fechou o arco de Finn e Jake e trouxe um resultado inesperado à Terra de Uu em um futuro distante. A série é encerrada com a apresentação de dois personagens novos, Beth e Shermie. Dois amigos próximos que se encontram com BMO de 1000 anos no futuro. Finn, Jake e todos os outros personagens morreram, e BMO é o único sobrevivente. Devido à passagem de tempo, BMO esqueceu os nomes dos seus amigos, mas ele se lembra das suas histórias heróicas. Ainda não existe uma explicação concreta sobre como Uu foi destruído novamente ou qual é a relação de Finn e Jake com Beth e Shermie. Os produtores deixaram esse enigma no ar para a imaginação dos fãs teorizarem o que aconteceu. Separamos esses dois vídeos para você assistir agora, tenho certeza que vai gostar. E você, conhecia alguma dessas curiosidades? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos como este.